Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e do presbitério das nossas igrejas nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Desejamos a graça e a paz do Senhor Jesus e estamos dando início à nossa reunião de oração. Os irmãos estarão orando também em suas casas e estaremos trazendo a programação para este trabalho. Além de oração, teremos também louvor. E estarei trazendo o estudo do texto de Romanos capítulo 10, versos de 1 a 15, dentro do nosso estudo semanal que temos com os irmãos. Então, estamos começando e vamos iniciar com uma oração. Deus e Pai, estamos na Tua presença, muito grato a Ti por poder comunicar com os nossos irmãos das nossas igrejas que estão confinados durante esse período. Pedimos a Tua graça sobre a vida de todos os irmãos, dos nossos missionários, pastores, que a Tua graça esteja sobre cada um aqui da nossa igreja em Mossoró, Nova Betânia. Que Tu esteja abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Se com este trabalho, com essa reunião de oração e estudo, e também do momento que os irmãos estarão orando em suas residências. Dá-nos a Tua direção, nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dando sequência à nossa reunião, vamos ter um louvor agora para os nossos irmãos. Em seguida, teremos a oração com o nosso irmão missionário Deusdete, da cidade de Jaguaribe. E a seguir, logo após, estaremos trazendo o estudo da palavra de Deus. Vamos acompanhar o nosso trabalho nesta noite para o nosso enlevo espiritual. Que Deus abençoe a todos e vamos seguir aqui na nossa reunião de oração e estudo. Sou o presbítero Deusdete, missionário do Presbitério Rumo Sertão, em parceria com a Junta de Missões Nacionais da IPB. Daqui de Jaguaribe eu cumprimento, eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos que fazem parte da Igreja Presbiteriana na Nova Betânia, aos nossos amados irmãos Caraúbas, Apodi e demais igrejas e congregações, tanto aqui no Ceará como no Rio Grande do Norte e Paraíba. A todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse instante, suplicando a Ele a sua graça sobre todos nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos na Tua santa presença, Pai, na certeza de alcançarmos do Senhor a Tua misericórdia, Tua graça sobre cada um de nós. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós, por tudo que o Senhor já tem realizado em nossa vida. Muito obrigado a Deus pelos Teus cuidados, pela Tua providência, por tudo que o Senhor já tem feito. É assim que nós oramos ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus. E é em nome do Teu Filho Jesus que suplicamos ao Senhor nesse instante perdão pelos nossos pecados. Abrimos o nosso coração na Tua presença, na certeza que o Senhor já nos conhece e sabe muito bem, ó Deus, de tudo aquilo que falamos, pensamos ou fazemos. E é por essa razão que reconhecemos, ó Pai, que diante do Senhor nós nos colocamos, suplicando ao Senhor a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Mas tem muita gente no mundo que não
Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à exposição da Palavra de Deus nesta reunião de oração e de estudo. E eu quero convidar você para ler a Bíblia Sagrada. Abra as Escrituras Sagradas no livro de Romanos, capítulo 10, versos de 1 a 15, dando sequência ao estudo do livro de Romanos. Vamos no 29º estudo do livro de Romanos, muito importante para a edificação da igreja. Já encontraram, meus irmãos? Aí, Romanos, capítulo 10, de 1 a 15. Eu vou ler. A minha Bíblia Nova Almeida atualizada. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque sou testemunho a favor deles e de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouviram, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus queridos, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia e do nosso presbitério, o Rumo ao Sertão. Vamos trazer para você esse estudo. Eu quero, nesta noite, destacar os versos 5, 6 e o 11, para nós meditarmos aqui nessa exposição das Escrituras Sagradas. E nesse primeiro ponto, dentro da introdução, nós queremos dizer que
no início do nosso estudo, nós expomos os motivos que foram escritos a carta, de onde foi escrita, né, e o público ouvinte, tudo isso nós explicamos no início do nosso estudo. E agora vamos para o estudo desse texto aqui de Romanos 10, de 1 a 15. O verso de número 5, eu tirei a frase, justiça que procede da lei. Quero que você preste bem atenção à nossa exposição. A lei foi dada para o povo de Deus, para eles usarem, para serem despertados para a graça de Deus. Amados, a lei foi algo maravilhoso de Deus dado aos judeus, para eles observarem, só que eles interpretaram tudo errado, não é? A fim de que eles viessem a seguir as diretrizes da lei com a finalidade da qual Deus deu para o seu povo, né? No sentido deles poder ter algo de orientação para não dar lugar ao pecado na vida deles e crescerem, desenvolverem, né? E que viesse a inviabilizar eles da espera do Messias, né? Da fé e também da graça de Deus. Naturalmente, meus amados, o homem é escravo do pecado e para ele ser libertado do pecado, era necessário, amados, que eles aspirassem Deus na vida deles, né? Principalmente a sua graça, a sua promessa, a vinda do seu filho, né? E a promessa foi dada ao longo de toda a história do povo de Israel até a vinda do Messias. Eu quero ver isso um pouco mais na frente. Em segundo lugar, eu quero destacar o verso de número 6. Aí é o outro lado. A justiça que procede da fé. Fecha aspas, né? Muito bem. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e ele veio e cumpriu a lei, né? Cumpriu. Ele foi morto na cruz do Calvário, especialmente por ter assumido o pecado do homem, né? E a lei continuou, né, em vigor para o homem não depender do jugo dela. Quem recebe a fé, a graça pela fé, ele não vai mais depender de... A lei vai ser uma descrição da lei para eles guardarem, observarem e ser de suma importância também, né? Isso é muito, muito interessante, né? Então a lei continua em vigor, está em vigor, amados, e só encerrará no juízo final, né? Enquanto tivermos aqui. Mas receber, amados, a justificação da fé, né, foi feito por Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, meus amados irmãos, e a justiça, amados, que procede da fé, encontra em Jesus Cristo, amados, e todo aquele que crê pela graça de Deus, eles têm aí o ingrediente da fé, para os fortalecer e levá-los a crer na palavra de Deus, amados, né? E ser salvo. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 11 fala sobre aquele que não crê, não é? Aquele que nele crê não será envergonhado, não é? Não será envergonhado. Quem crê em Deus, né, não será envergonhado. Quem crê em Jesus Cristo, não é isso? O homem pecador judeu que acha que a lei lhe dá, amados, a garantia da salvação, está totalmente equivocado, está totalmente errado e a vergonha é grande demais, né? Para ele. Ele será envergonhado, como diz o texto sagrado, né? Meus queridos, o gentio que achar que existe alternativa para ele fora de Deus, né,
como os judeus acham fora da graça e opta pela levar a lei como instrumento de salvação para ele, está equivocado. O gentio, por outro lado, né, que tenta cumprir a lei moral, que tenta viver uma vida rigorosa, adorar as divindades que eles querem, né, eles não obterão êxito nenhum e serão envergonhados, né? A menos que o gentio creia em Jesus Cristo, ele terá a graça de Deus. Então vamos para o nosso estudo aqui, ou exposição, no primeiro ponto, no verso número 5, que diz, né, justiça que procede da lei. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo, prometido, amado, para ser o resgatador do homem pecador, amados, condenado pela justiça de Deus, ele guardou a lei, ele cumpriu a lei, amados, né? Esteve entre nós, entre os pecadores, irmãos, e como instrumento de Deus, ele veio para dirigir, amado, o homem na orientação segura para a vida, para encontrar a salvação eterna, para encontrar a remissão de seus pecados e para ser salvo. Meus amados, os judeus que infelizmente não guardaram a lei, irmãos, né, como objetivo da mesma orientá-lo, mas guardaram como um instrumento de salvação, erraram. Eles rejeitaram a graça, rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus, e eles entenderam que a graça dele, quer dizer, que a lei era o instrumento de ser salvo, né, para participar da glória de Deus, amados, né? De modo que não há a menor possibilidade, portanto. E Paulo, ele se referindo ao Filho de Deus, ele orientou, está aqui escrito no livro de Gálatas, olha aí, capítulo 4, verso 4 e 5, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem, amados, a adoção de filhos. Quer dizer, não era a lei. Jesus veio no cumprimento da lei, ele veio, cumpriu a lei, e a lei não era a salvação, era ele. Mas ele foi rejeitado, não foi aceito. Meus queridos, a justiça de Deus, irmãos, não se encontra no instrumento da lei, de jeito nenhum, amados. Não haverá, assim, nenhuma conotação, amados, que o homem, cumprindo a lei, será salvo, porque a finalidade da lei não é para garantir salvação para o homem. A finalidade da lei é levar o homem a despertar que existe um Deus que quer que a pessoa ande correto, direito, e aí ele desperte para Deus, como no passado despertasse para o Messias, para o Salvador que vinha, e hoje despertar para o Cristo que veio. Então é isso que o homem precisa, o de hoje, né, se voltar para Deus, amado. Amados, o homem pecador pode até cumprir, ou um judeu, ou sei lá, qualquer outro, pode cumprir vários passos da lei, né? Pode, né? Mas não cumprirá, amados, né? Pelo menos, né, um dos 10 mandamentos, amados, da lei, onde ele esbirrará, amado, né? Onde ele chegará no paredão, amados, em apenas um mandamento, poderá tirá-lo, né, da salvação que eles pensavam que tinha, mesmo que cumprisse a lei, né? Mesmo que cumprisse a lei. Bem, foi o que exatamente aconteceu com Paulo. Paulo achava que podia cumprir todos os mandamentos e tal, né? Mas quando ele foi rever os mandamentos, amados, né, ele percebeu, amados, Paulo foi quem? Foi um homem que prendia os cristãos, que matava os cristãos, era um homem assim. Mas quando ele foi reavaliar os 10 mandamentos, amados,
ele parou, né, no paredão do 10º mandamento, amado, né, que entre os 8 mandamentos, não, esse 10 estava no meio, e esse 10, amados, fala, não cobiçará, amados, né? Então, ele é amplo e é impossível que alguém erre nesse aí, que não erre nesse aí. Não cobiçarás, irmãos. Não é possível que alguém não erre nesse aí. Todos errarão. Né? Não é como a gente, até por pensamento, a gente cobiça as coisas de um modo geral, tudo. Né? Isso é o que diz aqui a palavra de Deus, irmãos. Né? Bem, meus queridos, vejamos os 10 mandamentos. Rapidinho aqui para nós. Primeiro, né? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Não tomarás em vão o nome do Senhor. Quarto, lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Aí vem o restante dos não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. De 10, 8 que diz não, e não. Né? E nesse 10º aí, Paulo descobriu que não havia possibilidade dele cumprir lei e que descobriu que não era a lei que era instrumento de salvação, como ele achava, como um fariseu, ele era um salvo. E aí ele converteu-se e deixou de ser escravo do pecado, deixou de ter a justiça que procede da lei para ter a justiça que procede da fé, que procede de Deus, irmãos. Olha, a justiça que procede, amado, da lei para a salvação, amados, tem efeito contrário. Meus queridos, pois a lei não tem poder de justiça para salvar o homem. Quem pensa assim fica, amado, contrário à vontade de Deus. Quem acha dessa forma, não é? Pensa contra a vontade de Deus, irmãos, não é? Que determinou a sua justiça, amado, baseada em quê? Na graça de Deus que se estabeleceu, amado, na promessa que foi feita do Messias para o passado e hoje para o Filho de Deus, né? Cristo Jesus, que veio ao mundo. Muito bem, irmãos, o Messias viria para fazer a redenção, para salvar, amados, pela graça o homem, pois pela justiça todos estão sob a condenação da justiça de Deus. Todos em Adão estão sob a justiça da sentença, né, que ele foi condenado à morte eterna. Isso aí é todo homem que nasceu de Adão para cá, todos nasceram condenados pela justiça. Todos estão sob júdice, sob a justiça. Não há possibilidade nenhuma, né? Por isso que só há um meio, a graça, né? Pois somente a graça de Deus pode livrar o homem, amados, né? E não havendo meio algum que possa libertar o homem pecador, como disse Romanos, capítulo de número 3, versos 23 a 24. Olha o que diz as Escrituras Sagradas. Abra aí na sua Bíblia aí. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Sendo justificado, verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo. Então é Ele o Redentor, não tem lei, tem uma graça. A graça é algo de Deus para o homem. Em segundo lugar, meus queridos, justiça que procede da fé. Justiça que procede da fé. O homem é justificado, meus irmãos, né, diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, que veio ao mundo, amados, para fazer a redenção do homem e perdoar o pecado que o vitimou à condenação eterna. É isso que Jesus Cristo veio fazer, amados,
pelo procedimento da fé, da justiça que procede da fé. Olha mais, meus irmãos, o instrumento de salvação é o Evangelho. O Evangelho é o instrumento de salvação, amados, não é? E não a lei, que é o instrumento de salvação, né? Seria para os judeus, que deveria ser tocado, ter sido chamado a atenção, amados, né? E não a lei, mas, amados, a fé, a graça de Deus, queridos. Infelizmente, o homem, em toda a sua existência, meus queridos, né, sempre virou as costas para Deus. Em toda a sua existência, amados, desde o primeiro homem Adão, amado, até a sua descendência, todas elas, até hoje o homem continua, amado, dando as costas para Deus, né? Agora, nessa pandemia, eu citei recentemente, o maior número no mundo assistindo um show de uma banda aí. Tá vendo aí? Dentro de casa, só na live. Né? Meus queridos, preste bem atenção, amados. A descendência de Adão não soube de ser despertada para a libertação da condenação eterna. Primeiro para crer na promessa, e hoje para crer no Jesus Cristo que veio. Meus queridos, na época de Abrão, vamos voltar aí para Abrão, na época de Abrão, naquela época Deus resolveu, então, já que de Adão até Abrão, amados, o homem não deu, né, a mínima para a promessa que Deus fez a Adão. A promessa do Messias, a promessa do que viria resolver o problema. Não deu. Aí então Abrão foi chamado para ser o pai da fé, para constituir a família que depois seria chamado de israelitas, de hebreus, de judeus, através do neto de Abrão, e ele deu as coordenadas para toda a sua família, obedecerem a Deus. E mais um detalhe, Deus chamou Abrão e disse para ele: olha, Abrão, eu vou constituir essa família com você, porque tem muitas nações no mundo, então eu quero que a sua seja uma nação da promessa, uma nação da fé, que venha, então, alcançar as outras nações para dizer que o Messias vem, que a promessa será cumprida. Foi isso que foi feito com Abrão, Deus fez com Abrão, constituiu uma nação para ver se estava certo. E mais na frente, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Mais na frente, amados, Deus deu a família dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, Deus deu o quê? Deu a lei, através de Moisés. Depois veio uma série de outros documentos, né, que virou a tradição dos anciãos, tantas leis que tem aí em Jerusalém, as leis A, B, C, cerimoniais, tem todos os tipos de leis. Meus queridos, essa nação recebeu tudo isso, amado. Então, era tudo para ser anunciado que Jesus Cristo vinha e alcançar as outras nações. Israel nem a si mesmo se cuidou, nem a si mesmo buscou Deus. Apenas alguns acontecimentos entre grandes líderes como Josué, Moisés, como Ezequias, como Davi, como tantos outros. Mas o povo estava sempre desobedecendo a Deus, né? Indo para o lado errado, desobedecendo a Deus, né? Meus queridos, hoje o homem tem a mesma oportunidade, irmãos, que teve os judeus antes da vinda de Jesus. Que teve, amados gentios, antes da vinda de Jesus. Infelizmente, o gentio não ouviu de Israel a mensagem do Messias, né?
Então, todos ouviram falar da redenção que se aproximava. Meus queridos, a fé, ela funciona como um veículo, irmãos, né, que levará o transporte do coração da vida humana para o destino certo e abençoado. Meus amados, nada, absolutamente nada pode livrar o homem, amados, né, da condenação eterna, a não ser a justificação da fé. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 3:28, diz assim as Escrituras Sagradas: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, né? Justificado pela fé. Está vendo aí? É a fé, o instrumento de condução do homem para ele crer e receber a salvação. E por último, amados, aquele que nele crê não será envergonhado. Verso de número 11. Olha bem, meus amados. Jesus Cristo foi a promessa para os antigos, né? A promessa para a humanidade adâmica, para eles crerem, amados, né? E eles passarem a pertencer não mais à humanidade adâmica, mas à humanidade messiânica, à humanidade cristã. Era isso, amados, né? Que eles precisavam, amados, para poderem viver na esperança, ter a fé e ter a confiança em Deus para poder ter uma vida salva, esperando. Hoje nós esperamos a volta de Jesus, ele esperava o Messias para fazer a redenção. Olha, meus queridos, o crente eles precisavam desfrutar dessa promessa e ter uma vida piedosa com Deus, mas não, Israel desobedeceu a Deus o tempo todo, meus irmãos, né? Veja bem, meus amados, todo aquele que crê, amado, em Jesus Cristo, ele tem a garantia, amado, nunca será envergonhado, amados, pois ele crê no Criador, não é? De tudo, de todas as coisas, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, né? Amados, quando o homem é chamado por Deus, irmãos, que ele invoca o nome do Senhor, que ele diz que crê na palavra de Deus, que a fé move o seu coração, amados, com certeza, amados, eles obtêm a salvação, amados, né? Amados, infelizmente os judeus trocaram a graça, a fé, né? Pela lei, não é? Pelas tradições humanas. Eles trocaram, infelizmente, meus amados, não é? E a gente sabe a história dos gentios ao longo, amados, da história da humanidade, amados. Eles trocaram o único Deus verdadeiro, amados, Criador do mundo e todas as coisas, amados. Eles trocaram pela idolatria da natureza, né? Idolatria, amado, dos poderes humanos, irmãos, né? Eles não colocaram a sua fé nas promessas de um Deus que criou todas as coisas, meus irmãos, né? E da revelação da natureza, amado, do homem, o gentio poderia encontrar a certeza de um Deus que iria abençoá-lo. Meus amados, a culpa do homem, amados, vem desde o início com o homem Adão, não é? E o grande mérito da salvação, meus queridos, foi a morte do Senhor Jesus Cristo, amado, para ele realizar a justiça de Deus, a justificação do homem. Morreu no lugar do homem, meus irmãos, ali na cruz do Calvário, amado. E com a morte, ele fez algo fantástico. Primeiro, ele satisfez a vontade de Deus. Ele pagou o preço do homem, morrendo no lugar do homem, irmãos, não é? Satisfazendo a vontade da justiça de Deus, irmãos. E diria mais para você, amado, há algo maravilhoso que aconteceu com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, amado, não é? Ele libertou o homem, né? Ele libertou o homem, amado, né? Ele imputou, não é, o pecado do homem. Ele fez isso, meus amados. Ele assumiu corajosamente, amados, sem perder
e isso torná-lo ele um pecador, amado. O homem ele fez tudo para pagar a dívida do homem. Foi isso que Jesus Cristo fez. Olha o que é que diz a Bíblia, 1 Pedro 2,24, fantástico isso aqui. Diz assim, amado, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram curados. Olha bem, meus irmãos, não é? Ele carregou sobre o madeiro, irmãos. Ele morreu por nós, ele pagou a nossa dívida, ele fez a nossa justificação. E eu quero concluir, amados. Queridos, quem observa a lei, observa, amado, a orientação para viver bem, ser bem orientado a fazer as coisas corretas, amados, né? Mas ela não pode ser justiça de salvação. A justiça é a fé. A justiça está em Deus, está no Evangelho, e quem viveu o Evangelho de Cristo estará salvo. Mais, amado, a justiça vem através do Evangelho, da fé, amado, a justiça de Deus, irmãos. Como diz o texto sagrado, Deus está conosco através do Espírito Santo presente na nossa vida, no nosso coração. E ser alguém, amados, que ouviu a voz de Deus no seu coração e creu, é alguém que tem a sua garantia de vida eterna. Eu quero concluir, Dedé, contando uma historinha. Amados, Deus pode salvar qualquer um, é o título da nossa historinha de Baley Smith. Certa vez, numa campanha evangelística, o pregador parou, né, e disse assim: atenção, pessoal, a multidão, quero que cada um vire para o que está ao seu lado, né, e faça uma pergunta. E todo mundo fez uma pergunta, um ao outro, e um meninozinho lá, de 10 anos, perguntou a um senhor ao lado dele, disse: meu senhor, o senhor conhece Jesus como Salvador? Aí aquele senhor disse assim: olha, meu filho, eu quero dizer para você que eu sou um diácono da igreja, viu? Eu sou um diácono da igreja. Aí o menino disse: não, mas eu perguntei se o senhor, não é? Se o senhor é salvo por Jesus Cristo, amado, né? Amados, muitas pessoas estão assim, nem sabem dizer porque é um salvo. Olha, com a justiça, amados, a justiça de Deus, através, amados, da fé, da graça de Deus, o homem é um salvo e tem a garantia em Jesus Cristo de viver a vida eterna. Amém, irmãos? Estamos chegando ao final da nossa reunião de oração e estudo. Os irmãos oraram em suas casas. E estamos orando agora, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, né? Deus e Pai, estamos concluindo, amado, essa reunião de oração e estudo, publicada pelo YouTube, Senhor, e quero, ó Deus, lembrar os pedidos de oração que recebemos dos irmãos. Tu sabe e conhece quais são todos os pedidos. Que a Tua graça, Senhor, se estenda sobre cada uma das pessoas que estão precisando de Ti. E nós continuamos ainda, ó Deus, orando para que surja uma vacina eficaz para, ó Deus, anular os efeitos desta pandemia. Pai, nós oramos a Ti e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os nossos irmãos, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e ainda as doces consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.